Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui que eu tô improvisando. Estou na minha sala de trabalho e parece que esse trem tá torto, né? Tá, né? Claro que tá. Claro que tá. Acho que agora deu uma melhoradinha, né? Então, mas é assim mesmo. Vai com o que tem. Hoje eu atendo fora do mato, né? Hoje eu atendo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E o meu trabalho terapêutico é um trabalho muito específico, né? Talvez nem muito conhecido, nem muito divulgado, porque eu trabalho como terapeuta capilar ancestral. Trabalho com técnicas ancestrais e cosméticos ancestrais, uma medicina ancestral. Trabalho com as medicinas da floresta, da Mata Atlântica, do Cerrado, mas uma medicina brasileira, né? A biodiversidade brasileira, em termos de ervas medicinais. E os atendimentos que eu tenho aqui, eles são muito profundo mesmo. Meu trabalho é muito profundo. Eu aprendo tanto quanto eu posso, porque a troca aqui ela é muito genuína, ela acontece de uma forma muito genuína. E lá no comecinho do meu processo de autoconhecimento, que eu descobri o meu propósito de vida, né? Porque eu acredito muito que esse propósito você vai caminhando e o caminho aparece e o seu propósito vai aparecendo dentro do seu caminho. Mas eu tive o privilégio de ter recebido isso muito cedo, a minha primeira profissão, e não precisei trocar de profissão, apesar que segui um caminho completamente assim, fora da casinha, para exercer aquilo que é tradicional no mercado da beleza, né? Então eu faço todos os trabalhos de cabelo, mas de uma forma terapêutica, entendendo a integridade do ser, né? A integridade e a inteireza do ser mesmo. Porque não adianta você cuidar da beleza externa e você não conseguir lidar com a sua beleza interna. Então esse foi um trabalho de uma vida, e eu tô falando isso aqui agora porque eu quero explicar o que aconteceu nesse último atendimento. Sempre tem muitas questões quando eu venho para cá, né? O atendimento daqui desse espaço é um pouco diferente do atendimento do meu outro espaço. E os dois espaços também são completamente diferentes, então os cenários também são bem diferentes. Mas quando você pega essa diferença e olha para dentro de você, desses atendimentos, a diferença desses processos, e olha para dentro de você e vê que você é um pouquinho de cada uma dessas coisas. Eu sou aquilo lá, eu sou isso aqui, e eu sou quantas propostas a minha alma quiser colocar para fora, sabe? E quando você percebe isso no começo da sua jornada, a dor deve ser um pouco menor, né? No meu caso, eu briguei com o mundo, eu briguei com o mercado, eu briguei comigo mesma, eu fui brigando. Não conseguia entender nada do que as pessoas falavam, não conseguia entender nada do que a vida estava me mostrando. Mas eu tive uma coisa, e é sobre essa coisa que eu startei no dia de hoje aqui no espaço. Eu fui obediente ao meu chamado. Eu não sei explicar como, mas quando a vida me apresentava uma grande possibilidade de ganhar dinheiro nos palcos da beleza e da vida e dar aula sobre,
e me inseri no mercado da beleza tradicional, tinha um outro pedaço que se apresentava uma estrada totalmente escura, tortuosa, difícil, com pouco lucro, com pouco dinheiro, muita dificuldade. Mas ela se apresentava com uma grandeza, com uma iluminação tão grande que eu ia por uma luz que eu nem estava enxergando naquele lugar, naquele momento ali. Eu enxergava uma luz que eu não sei para onde, não sei da onde, né? E eu seguia rumo a esse instinto, a esse chamado que era lá dentro, que eu não tinha nome na época para poder falar sobre isso, né? Mas entendi lá atrás ainda, lá no meu primeiro atendimento, talvez, eu tive uma cliente, acho que até já devo ter contado essa história, mas eu tive uma cliente que me startou para as ervas medicinais, para as doenças capilares, né? Ela tinha problema renal e ela começou a perder cabelo e chegou um dia no meu salão, meu primeiro salão, e falou para mim que não queria morrer careca. O médico tinha dado 6 meses de vida para ela e ela não queria morrer careca. E eu pensei, agora deu, né? Como assim não vai morrer careca? Enfim, resumindo a história, eu passei na frente de um lugar, estava escrito curso de fitoterapia, eu não sabia nem o que significava. E entrei, entendi, falei assim, mas o que as ervas têm a ver com o meu trabalho, cara? Mas eu tô aqui, achei isso interessante, vou ficar, vou fazer o curso. Meu primeiro curso de fitoterapia foi feito desta forma. Quando eu comecei a conhecer as medicinas da fitoterapia, das ervas, do trabalho, eu levava para o salão um pouco disso e falei assim, cara, impossível eu fazer com que ela pare a queda de cabelo com o problema agressivo que ela tem. Mas eu posso fazer ela sorrir, né? E comecei a bater no liquidificador de casa as ervas com creme, passava aquilo no cabelo e falava sobre o curso, sobre as medicinas, sobre a magia da natureza, tudo aquilo que eu estava aprendendo com um professor maravilhoso. E ali ela ficava toda empolgada com aquilo, não sei o que. Na outra semana ela, nossa, Patrícia, parou de cair mesmo, meu cabelo tá parando de cair e tal. Não acredito que naquele momento o meu trabalho em si, científico, tenha dado algum resultado. Mas o meu trabalho terapêutico, sem nem ter noção do que significa isso, ele começou a dar sinais. Uma pessoa feliz, ela não tem falta de nada. Uma pessoa que sorri, né, ela eleva o seu estado de humor, de doença, de crença, de vulnerabilidade para um outro lugar, para um outro patamar. Mas não é só sorrir. É você sorrir acompanhado de segurança, acompanhado de apoio, acompanhado de interesse, né? Estamos vivendo num mundo de pessoas desinteressadas. Ninguém tem mais interesse sobre a alegria do outro. É só farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, quando você vem com o processo de se individuar, tem um caminho que ele é muito solitário mesmo, dolorido, difícil alguém acessar. Mas quando eu lembrei hoje dessa história e convivendo com a cliente de hoje, e porque atendo, né, pós-câncer, pós-bariátrica hoje, queda por problema renal, hoje eu consigo fazer isso. E a gente conversando sobre o problema dela, e ela me trouxe essa memória, né, com todas as insatisfações que ela está sentindo diante do problema que ela está com ele, pessoal, para resolver. Eu tenho a certeza absoluta que uma pessoa, quando ela tem segurança, estabilidade emocional,
de que eu não sou a certeza que talvez ela precise, mas eu tô aqui para acompanhar o processo. E o estar aqui para acompanhar o processo com conhecimento, com o que eu tenho, com a minha bagagem, com o meu tempo, com a disponibilidade de ouvi-la, de estar com ela nessa jornada que é longa, são tratamentos longos, faz com que a pessoa tenha um outro olhar para a própria dor. Então, lá atrás, quando eu comecei, algumas pessoas ficaram na minha vida também. Eu tive algumas dessas pessoas que eu me sentia segura a ponto de ser vulnerável, né? Então, a vulnerabilidade não tá na moda, mas eu acredito que ela não tá na moda porque pra gente ser vulnerável, a gente precisa ser seguro. Não tem como você colocar a sua vulnerabilidade na mão de pessoas que não conseguem lidar com a delas, né? E você só vai conseguir, com certeza, lidar com a sua vulnerabilidade, né? Quando você começar a olhar que as pessoas também são vulneráveis. Então você olha e fala, nossa, me reconheço, me vejo, né? E como eu gostaria de ser tratada nesse momento, é assim que eu vou tratar. E se colocar, né, à disposição das pessoas que também façam isso por você. Aí vem a questão que isso não é para todo mundo, né? Você não vai ter 1 milhão de amigos, você não vai ter 1 milhão de clientes, você não vai ter 1 milhão, né, de amores correndo aos seus pés e não sei o que, não vai ter isso. Essa jornada, ela é de poucos e bons, né, companheiros de alma. A alma sabe escolher, ela sabe o que você está fazendo aqui, ela sabe para que você veio. Porque quando eu fui colocada naquele primeiro curso ali e antes do primeiro curso foi me dado uma cliente, um problema para resolver, que a minha mortalidade não era capaz, não tinha competência para fazer aquilo, a minha alma sabia que eu já era boa naquilo. A minha alma sabia o rumo que eu ia tomar. Agora, poderia ter me perdido nos palcos, rodando secador e destruindo o cabelo das pessoas. Porque o talento que faz um trabalho é o mesmo talento que faz o outro trabalho. Então, poderia ser uma pessoa talentosa e escolher, né, qualquer caminho que esse talento pudesse me levar. Mas a minha alma já sabia qual era o meu lugar. E eu acredito muito que quando o tempo vai passando e que vai clareando essa luz que eu via lá atrás, que eu não sabia de onde ela vinha, porque pode ter certeza que eu não passei anos da minha vida no escuro, fazendo porque era doida mesmo, fazendo sem ter noção do que eu estava fazendo, sem ter rede de apoio, sem ter um mercado para que eu pudesse me comunicar, sem pessoas para você trocar profissionalmente mesmo, para você continuar crescendo. Eu tive que fazer curso aqui, curso ali, curso que não tinha nada a ver com nada, para misturar os dois e virar alguma coisa que estava dentro da minha alma. Então, foi no escuro. A alma falava, não, é esse. Aí eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? E assim foi, vários cursos que eu tenho hoje, eles foram me apresentados desta forma, sem nenhuma garantia de trabalho, nenhuma, e custaram um valor significativo em dinheiro. Eu tinha que pagar em dinheiro e recebia com uma recompensa da minha alma, falando, não, você tá certa, pode continuar, que é aqui. Sabe, tirei, né, muita coisa dos meus filhos para poder colocar nessa profissão, porque a alma falava, não, vai dar certo, pode ir, mas sem enxergar nada. Então hoje, quando eu consigo enxergar essa luz, que hoje é um caminho muito mais claro, eu consigo entender o porquê que eu passei pelo que eu passei, porquê que eu estudei o que eu estudei, já vejo resultados disso. Hoje eu entendo o quanto vale a sabedoria da alma, o quanto é bom a gente ser obediente, né?
Porque se eu tivesse tido mais resistência, talvez começar agora fosse muito mais difícil para mim. Então, quando eu comecei a buscar pelo autoconhecimento, 70% da minha profissão já era ok. Eu já amava o que eu fazia, mesmo sem noção terapêutica clara, né? Objetiva. Hoje, o meu caminho, ele foi traçado, talvez no escuro, e a minha alma clareia cada dia mais, cada dia mais. Não acho que você chega nessa iluminação que todo mundo fala, porque eu acredito muito numa iluminação constante, contínua e eterna. Enquanto você estiver aqui, você está se iluminando e você vai dando mais sentido para o sentido que você sempre deu para sua vida. E o que eu quero deixar com isso, aqui, a mensagem que eu quero deixar aqui, é que sim, né, a sua alma sabe para onde você está indo, só acompanha e vai e aceita. E sim, não é fácil. Muitas vezes você vai ter que passar por situações que você vai ter que passar sozinha, sem companhia, sem companhia, sem amor. Porque quanto mais claro você fica internamente, mais difícil fica para as pessoas te manipularem. O jogo do ego não funciona mais. As pessoas têm medo, elas têm as próprias inseguranças. Então, se jogar para a alma é uma coisa de um buscador. Então, não tem muitos, né? E quando a gente se torna um buscador, a gente tem que dar conta dessas coisas que tem por aí, né? Das coisas que o mundo também te apresenta. Mas todas elas são necessárias. Acredite que de vez em quando você cair aí em um relacionamento que não é bacana, que te tira do eixo, ele também tá te levando pro eixo. Ele tá te elevando, ele tá te mostrando coisas em você que você não estava vendo, né? Quando você tá muito confortável, que atravessa uma paixão no seu caminho, quando você tá lendo bons livros, né? Que você se perde ali em uma amizade que ocupa muito seu tempo, tudo isso é uma comunicação da alma. Ela tá te convidando a aprender um pouquinho mais, a descer um pouquinho mais nas profundezas do seu ser. Mas confia que vai dar certo. E os processos terapêuticos que você pode seguir, a sua alma também está pronta para te falar quais são. Todas as terapias são para todo mundo, mas nem todo mundo é para todas as terapias, né? Algumas terapias são para umas pessoas, outras para outras. Só acompanha e vai sentindo o cheirinho aí dos desejos da sua alma, dos seus próprios interesses, que a vida vai acontecer de um jeito lindo. Pode ter certeza disso.